Atenção, aposentados e pensionistas. Novas revelações sobre os bastidores da revisão da vida toda no STF acabam de vir à tona, e o que está sendo exposto desmonta completamente a narrativa que foi construída nos últimos meses. Ministros que, até pouco tempo, eram vistos como opositores dos aposentados, agora surgem como defensores ardorosos da causa. Em contrapartida, nomes que antes eram considerados aliados seguros mudaram de lado sem explicação convincente. Essa reviravolta não é apenas curiosa, é algo que exige esclarecimentos urgentes, transparentes e públicos. Como é possível que posições tão firmes mudem de maneira tão brusca em um tema que impacta milhões de brasileiros? A sua participação é essencial para que essa discussão alcance todo o país. Dentro desse cenário caótico, um nome ganhou destaque inesperado: o ministro André Mendonça. Ele, que autorizou a prisão de um ex-presidente do INSS e comandou operações contra irregularidades previdenciárias, ações que ficaram engavetadas quando tramitavam sobre outros ministros, agora assume postura firme em defesa da revisão da vida toda. E mais, Mendonça levantou uma tese inédita e extremamente relevante. Segundo ele, as ADIs 2110 e 2111, propostas em 1999 e 2000, não têm poder para interferir automaticamente no tema 1102, que trata justamente da revisão da vida toda. Para entender a gravidade disso, é preciso saber exatamente o que essas ações questionavam. As ADIs foram criadas para discutir regras do salário maternidade, critérios do salário família e constitucionalidade do fator previdenciário. Ou seja, nada nelas tratava da obrigatoriedade da regra de cálculo a partir de julho de 1994. Essa interpretação simplesmente não existia no pedido original. Nem o Congresso, nem o INSS e nem nenhum governo, Fernando Henrique Cardoso, Lula ou Bolsonaro, fez esse tipo de solicitação. Essa distorção é justamente o que está no centro do conflito. Algo que deveria ser debatido apenas dentro das ADIs passou a ser usado para tentar derrubar um direito que não estava sequer em discussão na época. Nos vídeos dos julgamentos fica evidente o tamanho da mudança que ocorreu dentro do próprio STF. Durante o debate, Mendonça desmontou com clareza o argumento apresentado pelo ministro Nunes Marques, que dizia que o STF apenas estaria reafirmando uma liminar do ano 2000. Mendonça rebateu com lógica simples: se aquela liminar tivesse realmente força para impedir a revisão da vida toda, o julgamento de 2022 sequer poderia ter acontecido. Isso é básico. ADIs de 1999, liminar de 2000, julgamento da revisão em 2022. Se houvesse interferência automática, o próprio STF teria se impedido de julgar o tema 1102, e isso não ocorreu. E aqui surge a grande contradição que está sendo ocultada do público. Em março de 2024, Alexandre de Moraes fez um discurso histórico, de mais de 1 hora, defendendo rigorosamente os aposentados e denunciando a tentativa de manipular o sentido original das ADIs. Ele explicou de forma direta: a decisão de 2000 não tratava de revisão da vida toda, não citava o artigo 3º da Lei 9.876 como regra obrigatória para todos e não falava em aplicar apenas os salários após 1994. Moraes foi além. Expôs exatamente quem introduziu a tese da obrigatoriedade: Barroso e Gilmar, afirmando claramente que nenhuma autoridade ou instituição havia pedido isso. Mas o cenário atual mostra outro. Alexandre de Moraes completamente distante daquele que defendeu os aposentados com tanta firmeza. E o que dizer do ex-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso? Durante os julgamentos, Barroso interveio repetidamente, tentando influenciar votos e reforçar que a regra pós-1994 deveria prevalecer. Embora seja prerrogativa do presidente interferir e questionar, a maneira constante e direcionada como isso ocorreu chamou atenção. Mesmo diante dessa pressão, Mendonça manteve sua posição. O que foi julgado nas ADIs não anula automaticamente o que o STF decidiu no tema 1102. Ele foi claro ao afirmar que reconhecer que uma regra é constitucional não significa considerar inconstitucional a regra alternativa. As duas podem coexistir e ser usadas conforme o caso mais favorável ao segurado. Justamente o que a lei prevê. O atual presidente do STF, Edson Fachin, também foi claro na época. As ADIs e o tema 1102 se cruzam, mas não há nenhuma relação de prejudicialidade, ou seja, um não anula o outro.
Diante disso, fica a pergunta inevitável: o que aconteceu para que ministros que defenderam a revisão da vida toda, com tantos argumentos sólidos, mudassem tão radicalmente de opinião? A incoerência é evidente. O que antes era uma defesa apaixonada dos direitos previdenciários, hoje se transformou em silêncio, hesitação ou mudança completa de lado. Já Mendonça, de quem poucos esperavam uma defesa tão firme dos aposentados, se tornou um dos protagonistas na busca pela justiça previdenciária. É impossível ignorar o contraste registrado em vídeo. Alexandre de Moraes, defendendo os aposentados com convicção de um lado, e agora apresentando postura completamente oposta. A revisão da vida toda precisa ser julgada com coerência, com respeito às decisões já tomadas e com compromisso com os milhões de beneficiários que aguardam por justiça. Mudanças de posições sem respaldo técnico representam risco grave à segurança jurídica. Por isso, a pressão popular é essencial. Comente: queremos coerência no STF e compartilhe esse vídeo com todos os aposentados que você conhece. A verdade precisa alcançar o maior número de pessoas possível. A justiça até pode demorar, mas ela não pode falhar. Enquanto existir direito, existirá voz. Enquanto houver esperança, haverá caminho. Que Deus abençoe você, sua família e todos os aposentados do Brasil. A luta continua, e agora, mais do que nunca, com a verdade ao seu lado. Até o próximo vídeo.